Pois é, agora conosco, então, o desembargador aposentado Sebastião Coelho. Já está Bom dia, conosco? Doutor eu Sebastião, estou. muito obrigada pela sua entrevista. Eu queria que você contasse um pouco de tudo que você vivenciou ali, né, naquela decisão arbitrária, pontuasse todas as arbitrariedades que a gente está vivendo. Queria que você começasse por isso. Bom dia, Marina Helena, bom dia, querida Gessiane, bom dia, Paula e toda a audiência, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, a madrugada de sexta-feira para sábado, foi mais um teatro dos horrores do senhor Alexandre de Moraes. Começa por proferir uma decisão em uma área que é da responsabilidade do Distrito Federal. Aquela praça dos três poderes é sob a administração do Distrito Federal. Vocês lembram que um tempo atrás a senhora Janja andou reclamando da conservação da praça, do governo do GDF. Então, portanto, qualquer medida deveria ser tomada pela Justiça do Distrito Federal, se fosse necessário. A outra gravidade, que essa é seríssima, ele proferiu a decisão dentro do inquérito 4781, que é o inquérito das fake news de 14 de março de 2019. Ou seja, aquele inquérito que não acaba nunca, que é secreto, onde eu já tenho reafirmado que ele pode, para qualquer fato, colocar o nome de qualquer um de nós, sempre nesse inquérito 4781, e agora com a conivência também do senhor Paulo Gonet, da Procuradoria-Geral da República, que fez o pedido. Então, o deputado Hélio estava ali desde o período da tarde, e quando eu tomei conhecimento da presença dele lá na praça, através da imprensa, no início da noite, me desloquei imediatamente. Quando lá cheguei, o deputado Coronel Crisóstomo já estava lá, já se encontrava, e depois trouxe uma barraca também. Então, o sério foi primeiro chegou o secretário de Segurança. Eu conheço bem o doutor Sandro Avelar, que é um delegado da Polícia Federal, é secretário de Segurança pela segunda vez aqui em Brasília, né, conversou comigo, explicou a situação, e eu digo, secretário, são deputados federais numa praça pública, um com a Bíblia, um com uma mordaça na boca e uma Bíblia e a Constituição, e o outro com a Bíblia na mão. Qual o perigo que pode oferecer a uma pessoa como essa? E logo uma pessoa me passou a informação, que eu não posso declinar, falou: Sebastião, está vindo uma decisão judicial aí. Falei: bom, vamos aguardar. E essa decisão foi do ministro Alexandre de Moraes. A minha surpresa foi que lá compareceu o governador do Distrito Federal. Quando ele veio com o secretário, foi uma surpresa para todos nós. Ele me cumprimentou cordialmente, eu conheço bem o governador Ibanez como advogado aqui em Brasília, né? Ele disse que estava ali para cumprir uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Eu disse: mas, governador, o senhor cumprindo a ordem? Ele disse: eu cumprindo a ordem. O ministro determinou a mim o cumprimento. Eu fiquei estarrecido com aquilo, né? Primeira vez na história que eu vejo um cumprimento de ordem por um governador de um fato criminal. Dito criminal, suposto criminal. E aí o secretário Sandro passou no meu celular a decisão de Alexandre de Moraes. Eu digo: bom, diante disso daqui, naquele momento, eu assumo a defesa do deputado Hélio, do coronel Crisóstomo. De acordo, senhores? De acordo. Eles assentiram que eu poderia falar como advogado deles, que eu estava ali só em apoio, não é? E se retiraram. Eu conversei reservadamente com o Hélio e com o deputado Crisóstomo, o doutor Ezequiel Silveira, que é o advogado das famílias do 8 de janeiro, lá estava, me ajudou bastante, foi um parceiro importante. Conversamos e eu expliquei para o deputado Hélio todas as consequências do descumprimento ou não. Eu digo: olha, você tem direito, como parlamentar, de se manifestar. Também você, como parlamentar, não pode ser preso em flagrante por crime que não é inafiançável, por crime afiançável. Desobediência e resistência são crimes afiançáveis. E expliquei todas as consequências que poderiam acarretar ou não e deixei ele tomar a decisão. Eu digo: a decisão que você tomar
claro, eu vou transmitir ao governador. Mas logo em seguida, eu vi também, viu, Marina, eu acho que foi no Estadão, o governador dizendo o seguinte: se não saírem, vão ser presos. Mas como vai ser preso? Por crime afiançável. O crime de desobediência, ele tem uma pena de 15 dias a 6 meses de detenção. O de resistência, uma pena de 2 meses a 2 anos de detenção. Como poderiam os deputados ter uma voz de prisão por isso? Mas era a ordem do Alexandre de Moraes, e vocês têm a decisão na mão de vocês aí. Doutor Sebastião Coelho, muito obrigada por mais uma entrevista aqui no Oeste com Elas. Muito bom dia. Doutor Sebastião, além de todas as ilegalidades, né, de todos esses apontamentos que o senhor trouxe agora para a nossa audiência, eu gostaria de chamar a atenção por um detalhe que eu vi na decisão que chamou a atenção não só a mim, mas como grande parte da internet. Por favor, eu gostaria de chamar a nossa decisão. A remoção deve ser realizada imediatamente. Claramente aí mais um erro de português nessa decisão. Eu fico me perguntando quem que escreve essa decisão, se é algum juiz auxiliar, se é algum estagiário, se é o próprio ministro Alexandre de Moraes que, na pressa, né, na afobação de determinar alguma coisa nesse sentido, ele acaba fazendo esse erro, né, esse erro peculiar de português ali. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, a sua observação, se o senhor acha que foi ele mesmo que escreveu, se ele fez isso com pressa e acabou errando, ou se foi ali algum dos pares dele. O que o senhor acha em relação a isso? Paula, prazer estar com você mais uma vez. Olha, deixa eu te falar, eu fui desembargador quase 10 anos, fui juiz de primeira instância 21 anos e desembargador por quase 10 anos. Quando o juiz, o magistrado, assina uma decisão, a responsabilidade é dele. Não importa quem fez a minuta. É claro que não foi ele que fez a decisão. Ele tem lá os seus auxiliares, juízes, servidores. Mas nessa mesma decisão, ele teve uma outra que botou em complemento à decisão anterior, sem crase, botou lá intime-se várias pessoas, colocou intime-se, não intimem-se. Então, os erros têm sido graves. Já que você está falando de erro, o doutor Ezequiel noticiou um fato gravíssimo, que naquela decisão com relação ao presidente Bolsonaro, onde saiu aquele o mais e não mas, disse-me ele que ele corrigiu aquela decisão. Ora, uma decisão, depois que ela é assinada, o teor dela não pode nunca ser modificada. Isso dá crime de responsabilidade prevista na lei do impeachment. Então, o doutor Ezequiel, até nós colocamos uma filmagem, ele falou ao vivo, e eu coloquei no meu Instagram. Então, isso é de uma gravidade tremenda. O juiz só pode modificar o que ele decidiu se alguma parte recorrer e ele, em juízo de retratação, fizer uma modificação. Jamais ele pode alterar uma decisão que foi publicada. Então, tudo isso são os abusos do senhor Alexandre de Moraes, fazendo tudo no atropelo, que agora não está zelando mais nem pelo português, não é? Porque é exigido de todos nós que trabalhamos com direito, mas especialmente por um ministro da Suprema Corte. Doutor Sebastião Coelho, bom dia, sempre uma alegria falar com o senhor, sempre gosto de expressar, inclusive que sou fã do senhor, do seu trabalho, uma grande admiradora, então é sempre uma alegria tê-lo aqui conosco na nossa família Revista Oeste. Doutor, eu tenho uma pergunta que ela é um pouquinho além dessas questões todas políticas, né? A gente sabe que o nosso cenário é completamente difícil, cerceamentos de liberdades completamente absurdo. E aí, doutor, sempre surge, quando nós estamos dentro desse contexto, sempre surge alguns comentários de que algumas pessoas têm uma postura um pouco contundente demais e dia desses vi algumas críticas em relação ao senhor em relação a isso. Eu discordo dessa crítica, acho que a postura do senhor é de combatente contra a tirania e de um guerreiro da liberdade, mas eu gostaria de ouvir do senhor se o senhor, por um acaso, sofre alguma represália por ter essa postura, por dizer, não, eu tenho os meus valores, vou defender a liberdade, vou até o fim com isso. Se o senhor sofre alguma represália na vida pessoal ou na vida
vida profissional, com clientes, alguma coisa nesse sentido? E o que o senhor diria a esses críticos em relação ao tom que o senhor usa para combater a tirania do nosso país? Gessiano, prazer falar com você. Eu também sou seu fã. Uma alegria estarmos juntos, né? Olha, quando eu falo do direito, como nós estamos conversando aqui, eu tenho que conversar de uma forma que as pessoas compreendam o que eu estou falando com relação à aplicação material do nosso direito, né? Quando eu sou veemente como cidadão. Quando eu sou veemente, eu estou expressando a minha revolta interior, que eu sou uma pessoa absolutamente revoltada com o que está acontecendo em nosso país, especialmente com a nossa justiça. Veja, eu fui advogado quase 10 anos, antes de ser juiz, e fui magistrado por 30 anos, 11 meses e 5 dias. Não é? Então, são mais de 40 anos nessa lida do direito. E eu nunca vi uma violência institucional e judicial tão grande como essa que está sendo praticada pelo Supremo Tribunal Federal, representado pelo ministro Alexandre de Moraes. Hoje não se pode mais dizer que é só Alexandre de Moraes, porque as decisões dele são referendadas pelos demais colegas, especialmente os da primeira turma. Não é? Então, a minha manifestação ela tem que ser veemente. Eu não posso chegar para... Até porque é meu estilo, viu, João? Eu não posso chegar para uma pessoa que eu estou colocando o que ela está fazendo e dizer, olha, mas você não tem como. Por exemplo, lá na barraca do Hélio, ele estava em pé, eu estava entre ele e o coronel Crisóstomo, chegou um cidadão, colocou um celular gravando, filmando, na boca do Hélio, sendo que ele não podia falar, e disse o seguinte, olha, você como um deputado, o que é que você tem a dizer? Tal? Eu digo, olha, espera um pouquinho, ele não pode falar, ele está com uma mordaça. Tal. Então eu tive que dizer para aquele cidadão lá que estava gravando que ele era um moleque, que ele não podia fazer aquilo. Eu não podia fazer, olha, senhor, sai daqui, projeto. Não, nós temos que ter altivez, não temos que ter medo de abusador. E eu não tenho medo de abusador, certo? Alexandre de Moraes, para mim, é um abusador, é um criminoso, eu digo isso de público, não tenho nem o segredo, está tudo gravado o que eu digo, né? Então ele é um criminoso, eu não posso tratar de forma boazinha com o criminoso. Só de falar nisso eu já me agito. Estou sincero com vocês. Porque a dor que eu sinto todos os dias de ver pessoas que não podem estar com seus familiares, pessoas presas, senhoras presas. Agora prendeu a senhora de 70 e tantos anos, porque saiu de casa e foi até a academia do lado para fazer exercício. Isso é um abuso completo. Eu sou absolutamente revoltado com tudo isso. Com relação de represália, diretamente nunca recebi nenhuma ameaça e nem aqueles recadinhos que mandam, olha, igual aquelas jornalistas dão os recadinhos, eu conversei com o ministro, é engraçado isso, né? Enfim, nunca recebi um recadinho, sabe por quê? Porque eu tenho um ditado que eu não posso falar aqui, minha posição não permite falar, né? Mas assim, no Nordeste tem um ditado assim, que macaco sabe que madeira se encosta. Vocês entendem o resto, tá certo? Então eu não sou um sujeito que alguém possa me pressionar para nada. Eu sou uma pessoa de 70 anos, né? Que já cumpri minha missão como funcionário público, né? Por mais de 30 anos, e tenho o meu interior e sei como tratar. Evidentemente que nenhuma pessoa, se alguém me procurasse hoje para dizer, Sebastião, quero te contratar para uma causa no Supremo Tribunal Federal, eu iria dizer, meu amigo, eu não sou advogado para essa causa, a não ser que você queira enfrentar. Se você quiser fazer um enfrentamento em qualquer causa do Supremo, eu estou à disposição. Agora, eu não sou um advogado de ligar para a ministra ou na sua assessoria e ser recebido daqui a pouquinho lá no gabinete. Eu não sou essa pessoa. Então, eu estou cumprindo no meu Tribunal de Justiça a quarentena, né? 3 anos não posso advogar, e esse meu prazo termina
agora dia 15 de setembro, né? Então, eu estou vivendo com o meu salário e com o terço que eu perdi quando me aposentei. Então, quando chegar o dia 16 de setembro, eu vou tomar a decisão se vou para a advocacia mesmo com dedicação total ou se vou continuar nas causas nacionais como estou no momento, porque estou muito feliz com o que estou fazendo, me sinto uma pessoa útil, né? Sem qualquer arrogância, eu me sinto mais útil do que 2/3 do Senado Federal. São senadores omissos que, por interesses pessoais ou por cálculos políticos, estão deixando o nosso país ficar na situação que se encontra. Agora, ameaça, gente, eu nunca recebi, não. E espero que não tenha, porque eu não me intimido com ameaça. Não tem possibilidade de me intimidar. Doutor Sebastião, não podemos ter medo de abusador, célebre frase. Eu diria que nunca o holofote foi tão grande em cima de Alexandre de Moraes. Essa que é a grande realidade com tudo que a gente está vivendo, inclusive a repercussão internacional que a gente tem tido acesso, né? Então, apesar da mídia tradicional aqui não reportar os abusos, não tem como virar o rosto e não ver o que está acontecendo, porque toda a mídia internacional começa a colocar esse foco sobre as arbitrariedades que a gente tem vivido. Eu vi que você participou ali, né, ao lado de Hélio Bolsonaro, né, Hélio Lopes. Depois disso, você organizou uma carreata também para falar desse absurdo que aconteceu. Teremos manifestações agora nesse domingo, dia 8. Eu queria ouvir de você a importância dessas manifestações, porque sabemos que aquilo que o tirano mais teme é a voz do povo. Então, eu queria que você falasse da importância dessas manifestações. Perfeito, Marina. Quando houve aquela decisão de prisão de Jair Bolsonaro, no dia 18, na sexta-feira, porque é uma prisão em regime semiaberto. As condições que o Bolsonaro está cumprindo são condições próprias do regime semiaberto, com um agravante. Está usando tornozeleira eletrônica e o preso do regime semiaberto não usa tornozeleira eletrônica. Quando eu vi aquele absurdo, mais um arbítrio, eu digo, não, isso não pode ficar quieto. Então, no final, eu estava numa cidade aqui no interior de Goiás, por volta de 9 e pouco da manhã, eu estava em deslocamento para Brasília, eu fiz um vídeo dizendo, olha, eu tomei conhecimento, mais tarde eu vou fazer uma análise dessa prisão. Mas quando eu cheguei em Brasília, comecei a analisar, eu falei, não, nós não podemos deixar isso quieto. Então, logo eu fiz um vídeo convidando as pessoas para uma caminhada lá no Eixão Sul, aqui em Brasília, em frente ao Banco Central, que foi o local onde eu fiz 2 outras caminhadas em 2023, 2 ou 3, em 2023, quando todos estavam com medo ainda de saírem às ruas. Então, eu fiz esse convite para a população, já na sexta-feira à noite, e convidei também a deputada Bia Kicis e a senadora Damares, que prontamente aceitaram. Também o deputado Daniel de Castro e o deputado Tiago Manzoni, que são deputados estaduais, distritais, correspondente ao estadual, que todos concordaram. Então, assim, fomos lá fazer a nossa manifestação. Quase 2.000 pessoas, um convite feito já à noite da sexta-feira, muitas pessoas não ficaram sabendo. E dali, nós já saímos, eu estava com o megafone, e disse, olha, daqui nós vamos, no próximo domingo, nós teremos uma outra manifestação. Nós teremos ou a caminhada ou carreata. Aí chegamos à conclusão que era melhor fazermos uma carreata e fizemos ontem, foi muito boa. Saímos da torre de TV, fomos até o Congresso Nacional, demos 2 voltas, né, porque vai devagarzinho, a Polícia Militar colaborando, arrumando o trânsito. Agradeço mais uma vez a Polícia Militar do Distrito Federal, né, e fizemos essa carreata. E ali nós já deixamos, já está no Brasil todo, o convite para que no próximo domingo, dia 3, estejamos todos nas ruas. Vamos tirar aquele foco, porque muitos movimentos foram feitos só em São Paulo. Até para a pessoa se deslocar tem um custo financeiro, um custo pessoal para esse deslocamento. Então, o ideal, como já está acontecendo, é que em todas as cidades, por pequena que seja, haja uma manifestação com divulgação.
Já está combinado também, Marina, que às 5 horas, 17 horas, todos os dias, nós vamos fazer um buzinaço no Brasil inteiro. Um buzinaço todos os dias, às 17 horas. Onde você estiver no país, bota sua bandeira no carro. A bandeira tem que andar no carro agora, para usá-la na hora que for necessária, e faz buzine onde você estiver. O trânsito está parado, buzine, para que todos saibam, para que a nossa voz ela seja amplificada. Veja, que o deputado Hélio Lopes, o Hélio Negão, em silêncio, fez uma grande modificação, uma grande protesto, uma grande voz em silêncio em nosso país. Então depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Cada cidadão brasileiro é importante dentro desse contexto. Eu sempre digo, olha, eu posso, você pode e nós podemos transformar... Gente, não tem mais o que aguardar. Marina, você é uma economista brilhante, esteve no governo passado, dando sua grande contribuição. O que vai acontecer para o Brasil a partir do dia 1º vai ser gravíssimo, pela irresponsabilidade do senhor Lula, que se aliou às piores ditaduras do mundo, ditaduras até que são financiadoras de terrorismo. Ele se aliou a essas pessoas e abandonou as democracias. Então, o senhor Lula, ele é o primeiro responsável, junto com Alexandre de Moraes, que eles são uma coisa só, ali estão entrelaçados, né? O governo Lula e Alexandre de Moraes e o STF hoje são uma coisa só. Nós não temos mais dúvidas sobre isso. E agora eles precisam começar a pagar o que eles fizeram por questão de justiça. Eu vi uma senhora num programa, não sei se eu já falei isso agora, enfim, pessoal, mas olha, os filhos de ministros não podem ir mais para os Estados Unidos. Não, vocês aproveitaram as benesses do poder dos seus familiares do Supremo, agora vocês precisam também passar pelo desgosto dos seus pais e parentes, né, por tudo que eles fizeram. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Isso não é nenhuma vingança, é tão somente justiça contra todos os fatos que eles praticaram. Nada que acontecer contra ministro do Supremo Tribunal Federal, vindo do exterior, ou por ação do Senado Federal, será por fato da população, não. Por ações deles, em decisões judiciais e pelo que falam diariamente sobre todos os assuntos do país, trazendo uma desarmonia. A paz que nós não temos hoje em nosso país é culpa exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Ver ministro como Gilmar Mendes dizendo qual o regime de governo que nós temos que ter, o que o Barroso fez, né? O que o ministro Barroso fez, perdeu o mané, eleição não se ganha, confessou que usou os Estados Unidos por várias vezes, sendo que 3 pessoalmente, ele falou isso de público, para que interferisse na nossa democracia. E isso daí a soberania estava tudo ok com relação a isso. Foi em reunião da UNE, um segmento, evidentemente, do Partido Comunista, não é? Dizer, nós derrotamos não sei quem e derrotamos o bolsonarismo, quer dizer, mostrando que ele faz parte do sistema de governo. Isso não pode ficar impune. Então, eu acho que a conta está chegando para eles. Eu vou dizer com toda tranquilidade. Outro dia, aquele general Dutra, que traiu as pessoas e fez aquela perfídia, né? Foi recusado pelo alto comando para ser promovido ao mais alto posto, que é o general de 4 estrelas. Eu fiz um vídeo dizendo, olha, isso é justiça. E a mesma coisa eu vou fazer, vou orar, vou fazer uma oração de público, aqui, botar no meu Instagram, em agradecimento a Deus pela justiça que começará a ser feita contra Alexandre de Moraes e os outros 7 ministros que estão com ele. Doutor Sebastião Coelho, sempre uma honra tê-lo aqui conosco. As portas estão abertas, volte sempre, siga na luta